Mas é importante notar que no aramaico dos pergaminhos do Mar Morto, quando você vê o nome cidade, como a gente está vendo aqui, ó, a palavra Air, né? Você tem o A na frente, né? O que me chamou a atenção da palavra Yerushalayim, né? Porque ela não tem o A, né? Mas como não é o nome do Todo-Poderoso que tá, não tem o nome Yahu, né? É provável que o nome da cidade seja Cidade da Paz, né? Mas é sempre bom a gente falar todos os aspectos do estudo, porque as pessoas necessitam saber da verdade para que cada um tome suas próprias conclusões sobre os assuntos, né? Air significa cidade, está lá nos pergaminhos 26, versículo 1, né? Aí você tem aqui uma pequena expressão que significa Kar-Air, né? Que significa como cidade. O K na frente representa como. Kar-Air. Isaías 1, versículo 8, né? E a cidade, quando era uma cidade normal, ela é chamada Air. Mas quando era uma cidade fortificada, ela tinha o nome de Caria, né? Ou Kíria, Kiriat, Jearim, Cária, né? Esse era o nome da cidade, Cária, que significava uma cidade murada. Mas você vê que esses elementos são em comum porque você tem o R e você tem o I, que aponta a ir, né? Mesmo que eles estejam trocados, existe muito isso no aramaico, mas essa palavra em si significa cidade murada, né? Aqui você tem, a palavra diz, o meu povo e a minha cidade que se chamam pelo meu nome, né? Já que a gente entrou nesse aspecto do povo e da cidade que se chamam pelo seu nome, a gente não poderia deixar de falar das cidades lá do Oriente Médio, porque todo o povo, né, não era só a pequena Israel que a gente conhece hoje, o pequeno Jerusalém, mas era toda aquela terra foi dada aos filhos de Israel. No caso, a gente tem o nome do Criador em várias partes do mundo, né? Principalmente em várias partes do mundo, não. Historicamente tem, mas só que isso não vou entrar nesse mérito agora. Mas dentro do Oriente Médio a gente vai entrar. Por exemplo, lá no Cazaquistão tem o nome Ati-Yahu. A gente vê muito isso nos pergaminhos do Mar Morto. É um A, um T, que significa A, e o termo Yahu, que significa o Yahu, né, no caso. E a gente tem isso aqui nos pergaminhos... a gente tem isso daqui no Cazaquistão, Oriente Médio. A gente tem no Líbano, né, alguns nomes como aqui, ó, Junia. Obviamente, isso daqui é um termo moderno, porque não existe J, deveria ser Yunia, né? Lá no Líbano. A gente tem Rashia, a palavra Rash significa ímpio, né? Uma pessoa ímpia, né? No aramaico. E Anabatia, a palavra Nabat, alguns devem conhecer pelo termo de Nabote, né? Foi aquele homem que foi morto por causa das suas terras, né? Ele era a sombra do nosso Salvador, que foi morto no madeiro. Mas a gente vê aqui que esse termo, bem claramente, aqui na terra do Líbano, né? Anabatia, né? A palavra Nabi significa profeta, Nabi, Nabat, significa profeta do Iá, né? A gente vê aqui na Turquia, né? A gente lembra da história de Noé, que é Naum, né? E a gente sabe que no Monte Ararat está escrito na palavra que desceu a arca. E aqui não poderia deixar de faltar a palavra Baniá. No último vídeo a gente falou que essa palavra significava o filho, a palavra Ban, que deu o termo, a palavra Ben, né? Que significa filho de Iá, Banias. E tem a palavra também Auladikia, né? Tem um termo, tem um nome do Todo-Poderoso. Lá na Turquia. O próprio nome Turquia, tem um nome Iá no final. Tem muitas... Só que... mas tem um termo, tem um nome do Criador. E, para fechar, a gente tem aqui na terra do fim do mundo,
a Terra do Fogo, né? Lá na Argentina, chamada Ushuaia. Ushuaia. Como esse nome foi parar aqui? É por isso nós temos que perguntar, né? Aí você vê vários nomes do Iá. Eu já vi vários nomes do Iá no Oriente Médio, né? O nome do Iá também é na China, né? Mas o nome Shua, você só vê, pelo meu conhecimento até então, eu só achei aqui na Terra do Fogo, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque a palavra, o que a palavra nos diz sobre isso? Nossa história começa pelo fim. 2 Samuel, que é Samuel 19, versículo 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei ao Jordão para acompanhá-lo até a outra banda do rio. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha provido o rei de víveres, enquanto este se demorava em Manaim, pois era homem muito rico. Disse, pois, o rei a Barzilai: passa tu comigo, e eu te sustentarei em Jerusalém, em minha companhia. Barzilai, porém, respondeu ao rei: quantos anos viverei, ainda que suba com o rei a Jerusalém? 80 anos tenho hoje, e poderei eu discernir entre o bom e o mal? Poderá o teu servo perceber o sabor no que comer e beber? Poderei eu mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao meu amo? O teu servo passará com o rei até um pouco além do Jordão, porque me daria o rei tal recompensa. Deixa voltar o teu servo, para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e da minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, passe ele com o rei, meu soberano, e faze-lhe o que for o teu agrado. Ao que disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei o que te parecer bem, e tudo quanto me pedires o farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e tendo passado também o rei, beijou o rei a Barzilai, e abençoou, e este voltou para o seu lugar. Então a gente vê aqui, dali passou o rei a Gilgal, e Quimã com ele, e todo o povo de Ialdá, juntamente com a metade do povo de Iaur, conduziu o rei. Então a gente vê aqui uma pequena passagem. Quem era esse Barzilai? E qual é a sua história? E qual é a nossa história? É isso que nós vamos ver a seguir. Barashit 22, conhecido como Gênesis 22, 1 e 2. Sucedeu depois destas coisas que Iaú provou a Abarã, dizendo-lhe Abarã, este respondeu, eis-me aqui. Prosseguiu Iaú, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Esse monte, ao qual Isaque quase foi sacrificado, alguns anos depois, ia se tornar palco de alguma coisa espetacular. Aqui em 2 Sofar 3, versículo 1, conhecido como 2 Crônica 3, versículo 1, está escrito: Então Xalanoá, Salomão, começou a edificar a casa do Iaú, em Iáurium, no monte Moriá, onde o Iá apareceu a Davi, seu pai, no lugar de que Davi tinha preparado na eira de Araunã, o Jebuseu, e começou a edificar no 2º dia do 2º mês, no 4º ano do seu reinado. O mesmo lugar em que Isaac quase foi morto, né? Onde que ele era a sombra do Salvador. Esse mesmo lugar foi o lugar onde
o Criador determinou que Salomão edificasse o seu templo. Mas como ele edificaria esse templo? Com que utensílios? E quais seriam as pessoas que iam ajudá-lo nessa empreitada? Com a sabedoria que o Criador deu a Salomão, ele buscou amigos para que ele pudesse edificar o seu trono, o seu templo, o templo do Criador. Claro, o Criador não vive em templos feitos por mão de homens. Nós somos o templo. Mas isso é uma história. É uma história que monta uma sombra da luz que todos nós podemos ser. E em 1 Malque 5, versículo 1, que é 1 Reis, está escrito: Irão, rei de Tiro, enviou os seus servos a Salomão quando ouviu que havia ungido rei em lugar de seu pai. Porquanto Irão fora sempre muito amigo de Diaú, que é Davi. Xalanoá, que é Salomão, pois mandou dizer a Irão: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Iaú, Alaim, por causa das guerras que com que cercaram, até que o Iá lhe pôs os inimigos debaixo de seus pés. Agora, porém, o soberano Iá me tem dado descanso de todos os lados, adversários não há, nem calamidade alguma. Pretendo, pois, edificar uma casa ao nome do Iaú, soberano, como falou o Iá a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Portanto, dá ordens agora que o Líbano me corte cedro, e os meus servos estarão com teus servos, e te pagarei o salário dos teus servos, conforme tudo o que quiseres, porque tu sabes que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. Quando Irão ouviu as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Iá, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E Irão mandou dizer a Salomão: Ouvi o que me mandaste dizer, e eu farei tudo quanto desejas acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão do Líbano até o mar, e farei conduzi-las em jangadas pelo mar até o lugar que me designares. Ali as desamarrarei e tu as receberás. Também farás o meu desejo, dando sustento à minha casa. Assim, dava Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme todo o seu desejo. Salomão dava a Irão 20.000 coros de trigo, que para sustento da sua casa, e vindo coros de azeite batido. Isso fazia anualmente. Para não perder o meado da história, vamos entender quem era esse rei Irão, que ele era de Tiro, cidade de Sidom. Ele era um dos fenícios, que eles foram um dos primeiros povos a fazer o uso da escrita. Vamos ver agora da onde veio esse povo, quem ele era e quem o abençoou. Aqui em Barachite 49, versículo 1, que é Gênesis 49, 1, está escrito: Depois chamou Jacob a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos, a Jacob, ouvi a Iaúr, vosso pai. Então, aqui o pai Jacó, né? Ele deu uma benção a cada um dos seus filhos. Se a gente for ver, vamos ver aqui uma benção que é muito fácil de entender. A de Judá, por exemplo, que é Yaudá. Yaudá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Diante de ti se prostrará os filhos do teu pai. Judá é um leãozinho, subsiste da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão, como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Yaudá, nem o bastão da autoridade dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence.
e a ele obedecerão os povos. Então aqui você vê que Judá ele é considerado como leãozinho. Em uma outra escritura, numa tradução diferente, fala que o cetro permanecerá a ti até que venha Siló, e a ele se reunirão os povos. Ou seja, o cetro é a autoridade dos reis. Quando Shua veio à terra, Yahushua, só existia duas tribos, a tribo de Levi e a tribo de Judá. E de Levi saía o sacerdote e de Judá saía os reis. Exatamente por isso que veio da linhagem de Davi todos os reis. E aqui você vê que o pai Jacó, que é Jacob, ele dá a benção de Judá, que ele seria um leão. Até que viesse quem? Siló. E aí ele se reuniria. Só que eu não vou entrar muito nessa profecia, mas só que quem é Siló? Siló era uma fonte que havia junto do tabernáculo do Todo-Poderoso, né? E essa fonte é Machia. Machia, quando veio, agora os povos, eles se dobravam diante de Judá. Mas a partir que Shua veio, os povos se dobrariam diante de Yahushua, o Salvador. Então, o cetro permaneceria em Judá até que viesse quem? A fonte de todas as águas, que é o soberano Yahushua. Mas não é desse ponto que eu quero falar agora. Eu quero falar desse ponto aqui, Zebulon, né, que é Zabulon. Zabulon. Esse é o verdadeiro nome dele. Habitara no... Ele, olha o que o pai Jacó, o patriarca falou. Zabulon habitará no litoral. Será ele ancoradouro de navios, e o seu termo estender-se-á até Sidom. Então, esse Sidom é o mesmo Tiro, e esse Tiro saiu o povo fenício. E esses fenícios, cujo rei era Irão, ele esteve com Salomão. E essa história que eu quero contar para vocês. Aqui no site, historiadomundo.ol.com.br, a gente vê sobre os fenícios. Os fenícios foram um povo que formou uma civilização na região da Palestina, precisamente nas regiões onde hoje fica o Líbano e parte da Síria de Israel. O termo fenício tem origem do termo phoenix, que era utilizado pelos gregos para referir-se a esse povo, em razão do corante de cor púrpura, ou seja, vermelho, produzido pelos fenícios. Esse corante é muito importante. Os fenícios também são conhecidos como sidônios, termo que tem como base a cidade de Sidom. O povo ficou extremamente conhecido na antiguidade por ter exímio comércio e navegadores, produzindo as melhores embarcações da sua época. Fenícios não desenvolveram uma civilização centralizada por causa da sua organização em cidades-estado. Isso significa que cada cidade fenícia possuía uma estrutura de poder e uma política econômica diferente das outras. As principais cidades fenícias foram Cido, Tiro e Tiro, que possuíam um desenvolvimento econômico muito grande, e Biblos. Daí desse nome Biblos vem o termo Bíblia, porque lá era um lugar onde tinha muito papiro. Do papiro eles fizeram folhas, e das folhas eles escreviam, e daí veio o nome Bíblia, né? Ou seja, a Bíblia significa uma variedade de livros, como a Bíblia é um conjunto de livros, né? Então, o mais importante é isso. Você vê o pai Jacó dando a sua bênção para o seu filho Zebulon, e aonde que ele ia ficar, e a navegação que ele ia ter, que ele ia ser um povo de mares, de navegação. Então, vemos por aí que Cido, além do termo vermelho, que é uma parte muito importante, os fenícios, eles eram da tribo, a princípio da tribo de Zebulon. Nós vemos que o rei Salomão, ele fez um acordo com o rei Irão, e quanto que ele deveria pegar madeira e várias coisas para fazer o templo, né, do Todo-Poderoso. Aqui a gente vê quanto tempo demorava essa viagem. 1 Reis 10, versículo 22. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com a de Irão, de 3 em 3 anos
a frota de Tarsis voltava trazendo ouro, prata, marfim, búzios, pavões. Assim o rei Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riqueza quanto em sabedoria. Nós sabemos que o rei que era Davi, ele poderia ter posses, mas o reino nunca foi tão poderoso e nunca foi tão rico quanto o de Salomão. Da onde vem essa riqueza? Né? Aqui em 1 Reis 10 nós vemos a rainha de Sabá. O que ela tem a falar sobre a riqueza e a sabedoria de Salomão? Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, no que concerne ao nome do Iá, veio prová-lo por enigmas, e chegou em Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, pedras preciosas. Tendo-se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo o que tinha no coração. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas. Não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, as iguarias de sua mesa, o assentar de seus oficiais, as funções e os trajes de seus servos, os seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Iá, ficou estupefada. E disse ao rei: era verdade o que eu ouvi da minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Contudo, eu não o acreditava, até que eu vim e os meus olhos ouviram, e eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouve a tua sabedoria. Bem-aventurado seja o Iá, o Eterno, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Portanto, o Iá amou a Iaúr para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para executares juízo, e deu a ela, o rei, 120 talentos e especiarias, em grande quantidade de pedras preciosas. Nunca mais apareceu tamanha abundância de especiarias como a rainha de Sabá deu a Salomão. Também a frota de Irão, que de Ofir trazia ouro, dali madeira de almugue em quantidade e pedras preciosas. Essa terra de Ofir, que o rei Salomão veio a ter com o Irão, para que depois de 3 anos ele buscasse ouro, prata, pedras preciosas. Existe uma parte nas escrituras que fala que havia tanto ouro que a prata era como lixo, porque tudo na casa de Salomão era feito de ouro. Da onde veio todo esse ouro? Na terra do Ofir, a terra do fim. Vocês viram que a cidade dos fenícios era chamada Uxu, né? Esse nome não é muito semelhante a Ushua? E da onde veio esse nome e para onde ele foi? Vamos ver a seguir. Nós temos aqui na Pedra da Gávea, né, uma inscrição em fenício, né? E ela fala assim: Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Jet-Baal, né? Todo mundo conhece essa história e essa história é verdadeira. Eles estiveram aqui e muitos dos índios são descendentes dele. E eles trouxeram a sua linguagem e os seus costumes para essa terra. Isso é apenas um dos relatos que fala sobre a passagem dos fenícios aqui nessa terra. Essa verdadeiramente era a terra de Ofir, a terra do fim. Né? Lembra daquela parte que falava sobre a cidade de Tiro se chamar Uxu? Aonde eles tiraram esse nome e para onde esse nome foi? Esse nome foi parar aqui, Ushuaia, a terra do fogo, a terra do fim do mundo. É considerada a terra do fim do mundo até os dias de hoje, a terra do fogo. Olha o nome, Ushuaia, né? E veio de uma tribo. O nome aqui, Ushuaia, é uma cidade da Argentina, capital da província da Terra do Fogo. A palavra diz que primeiro ele não destruiria mais a terra com água, mas sim com o quê?
com fogo, quando seu nome chegasse até aonde? Até os confins da terra, e o nome do Todo-Poderoso chegou até os confins da terra. O nome é Ushuaia, a terra do fogo, né? Idioma indígena Iagã, né? Existem várias outras evidências dos fenícios e que eles é a sua passagem por essa terra. Não apenas os fenícios vieram aqui, mas eles foram um dos primeiros, se não o primeiro povo. Aqui nós temos a inscrição do Pouso Alto às margens do Paraíba. No dia 13 de setembro, em 1872, o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil foi notificado do encontro em Pouso Alto, às margens do Paraíba, por Joaquim Alves da Costa, de inscrições gravadas de uma pedra. Uma transcrição da inscrição foi enviada à IHGB e despertaram grande interesse no Brasil. O que está escrito nessas inscrições? Essas inscrições estão escritas, né? Confirmou serem escritas fenícias e as traduziu. Aqui, quase no século depois de 1960, nos Estados Unidos, Cyrus H. Gordon, da Universidade de Brandeia, em Boston, ele reconheceu e traduziu o que nós vamos ler agora. Somos filhos de Canaã, de Sidom, da cidade do rei. O comércio nos trouxe a esta distante praia, uma terra de montanhas. Sacrificamos um jovem aos deuses e às deusas exaltados no ano de 19 de Irão. Lembra de Irão? Nosso poderoso rei. Embarcamos em Ezion-Geber, no Mar Vermelho, e viajamos em 10 navios. Permanecemos no mar junto por 2 anos em volta da terra pertencente a Ram, África. Mas fomos separados por uma tempestade. Nos afastamos de nossos companheiros e assim aportamos aqui 12 homens e 3 mulheres numa nova praia que eu, o almirante, controlo, mas auspiciosamente passam os exaltados deuses e deusas intercedem em nosso favor. Então você vê provas que mostram que esse povo, e também vem trazendo os nomes, né? Que vieram com seu idioma. Esse era o povo fenício, que era de origem, no caso, eram semitas, né? Aqui nós vemos na Wikipédia, né, falando sobre alguns índios. E aqui o que mais me chama a atenção, claro, no Tupi-Guarani você sabe que existem historiadores que afirmaram a língua era parecida com o hebraico, né? Que conseguinte também era aramaico. Junto com os Quichua, olha só, nos Andes, e os Aimarás no altiplano. Aqui você vê que tinha uma tribo chamada Quichua, um nome muito parecido com Shua, né? Que é um nome muito parecido com Ushua Ayá, que é um nome muito parecido com Ushu, que era a cidade de Fenícia. Além destes, antes dos Incas, houveram outras civilizações. Aqui ele vem falando originalmente os Incas eram um clã específico entre os povos Quichua ou Quechua, que habitavam os Andes. Embora sem conhecerem a escrita nem a roda, os Incas e os povos subjugados construíram um estado altamente avançado. Aqui nós veremos um pequeno trecho de um documentário muito importante que eu vou deixar na descrição, falando sobre o Império da América do Sul, e uma ata com os 2 idiomas principais que existia naquela época. Eu vou colocar o play para que vocês possam ouvir. Ainda hoje existe a Ordem do Sol, condecoração criada por São Martim como um de seus atos em prol do projeto Monarca, e a ata de declaração da independência das províncias da América do Sul, preservada até hoje na Argentina, foi redigida em 2 línguas, o espanhol e o quichua, a língua falada no antigo Império Inca.
Se considerarmos os números... Não é impressionante o que a gente acaba de ver? A língua deles era Quechua. Era uma língua que até no nome a gente vê as origens hebraicas e aramaicas dessa língua. Vamos ver mais outras provas com relação a isso. Não deixe de conferir esse vídeo que ele é muito interessante. Eu vou deixar o vídeo na descrição. Nós temos visto aqui uma figura zigurate, que é uma figura antiga, uma figura que remonta aos tempos mais antigos. E essa figura nada mais é do que uma das pirâmides dos maias. O próprio nome já diz Maia, né? Existem várias provas de que esse povo ele já tinha visto pirâmides antes, ou seja, era uma prova de que esse povo era de origem semita. E não só ele, mas vários outros povos. A gente vê que... eu vou deixar um vídeo na descrição falando que alguns índios foram repatriados para Israel porque eles tinham práticas de fazer circuncisão, né? Então, não há dúvidas de que esse povo veio muito antes de Cabral até aqui. Nós temos aqui a Pedra do Decálogo, de Los Lunas. Los Lunas Decálogo Stone é uma pedra do lado oculto da montanha, perto de Los Lunas, Novo México, cerca de 35 quilômetros ao sul de Albuquerque. A pedra tem uma inscrição regular esculpida em uma tela plana. Escrita é interpretada por alguns como uma versão condensada do Decálogo, ou 10 Mandamentos, uma forma de paleo-hebraico, um grupo de letras semelhantes ao tetragrama YHWH. Aqui está escrito ou Jeová, mas não poderia ser Jeová porque não existe J nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego, nem no latim, etc. Faz 4 apresentações na pedra. A primeira menção de registrar o artefato em 1933, quando o professor Frank Riben, um arqueólogo da Universidade do Novo México, supostamente viu. Iben foi conduzido à pedra por um guia anônimo que alega ter encontrado como um garoto na década de 1880. Esta informação é exata. Se esta informação é exata, a falsificação seria improvável, porque o escrito paleo-hebreu era desconhecido para os estudiosos em 1880. Ou seja, você vê aqui a Pedra do Decálogo, uma pedra de Los Lunas, lá no Novo México, que tem a inscrição dos 10 Mandamentos, que tem o nome do Todo-Poderoso, mostrando que, com certeza, havia um povo aqui que falava hebraico, aramaico, e que era da descendência do povo semita, né? Esse daqui, ele é o Sequoia. Ele é um índio da tribo Cherokee. Olha o nome desse índio. Lembra que quando você fala dos fenícios, você fala de um povo vermelho, até porque a palavra fenício vem de fênix, né? Que deu origem àquele termo que significa vermelho, que veio daquela árvore, daquela ave mitológica, né? E os fenícios eram chamados vermelhos porque eles comercializavam um material que deixava as coisas vermelhas, né? Será que não veio do pau-brasil? Será que eles não comercializavam o pau-brasil? Que também significa vermelho, porque a palavra Brasil significa brasa. Existem várias evidências que mostram que a palavra Brasil já havia muito antes da colonização de Cabral, né? Mas aqui, em particular, a gente vê esse índio da tribo Cherokee, Sequoia, olha o nome dele, com os 3, o Y, o A e o H perfeitamente esculpidos. Ele é um índio norte-americano. Vamos ler um pouco sobre esse índio. Sequoia, né, escrito em idioma Cherokee, né, ao redor de 1767, julho, agosto de 1843, também conhecido como George Gust ou Gist, foi um Cherokee que inventou o silabário Cherokee. Sequoia, nascido no Tennessee cerca de 1778, começou a desenvolver um silabário para o idioma Cherokee, tendo completado nos anos de 1820. O seu trabalho permitiu que os Cherokee se tornassem a primeira tribo índia a ter
um silabário escrito, e o que levou um aumento significativo nas taxas de lia e avanço na sua comunicação cultural. Ou seja, esse homem ele foi batizado com esse nome por causa de uma árvore majestosa. Sequoia possui 3 gêneros de família. Blá blá blá. Essa árvore aqui, o nome Sequoia foi dado em homenagem ao grande chefe da tribo índia norte-americana Cherokee. Seu nome era Sequoia. Essa é a árvore com maior volume de madeira no mundo. Dá para passar um carro no meio dela, inclusive algumas rodovias tem sequoias no meio e o carro passa no meio delas, né? Então o que você vê por esses ângulos? Claro, eu posso contar todos os detalhes dessa fantástica história, com uma história maravilhosa, mas eu quero dar apenas um resumo. Os nossos descendentes, eles são os índios. Os índios vieram trazendo o nome do Todo-Poderoso. Neles deixaram a escrita e deixaram nos lugares onde eles passaram. Os maias, o sequoia, né? A gente vê muito que existe muitos vídeos no YouTube que eles falam aiá, aiá. Eu mostrei nesse vídeo, no vídeo passado, que a palavra aia significa ouve, haverá, porque era o nome do Todo-Poderoso. E a gente vê que o nome Ushuaia, que vem de Ush, que vem dos fenícios, que era uma das cidades de Tiro, uma cidade fenícia, né? Tinha esse nome. Então você vê que existem várias outras evidências que eu pretendo mostrar, mas essas são uma das poucas, mostrando o nome do Todo-Poderoso, a excelência desse nome, como não tem como contestar. Eles ficam tentando esconder isso, mas é impossível. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência consegue entender que todas essas evidências não podem ser coincidências, né? Não podem ser, e não são. Ai da terra de roçar das asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por meio de navios de junco sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, é um povo de alta estatura e de tez luzidia, é um povo terrível, desde o seu princípio, uma nação forte e vitoriosa, cuja terra os rios dividem. Vem todos os habitantes do mundo, vede todos vós, habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, e ouvi quando se tocar a trombeta. Isaías 19, versículo 18. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falem a língua de Canaã e façam um juramento ao Iá dos exércitos. Uma dessas cidades se chamará Cidade da Destruição. Em outras traduções está escrito Cidade do Sol. Que cidade seria essa? Aqui você vê em 2 Samuel 19 o final da nossa jornada. Também Barzilai. A palavra Barzilai deu origem à palavra Brasil, que veio de ferro, porque o pau-brasil era o pau-ferro, né? E o lugar onde Salomão foi aqui, na nossa terra. Você pode observar isso pelo caminho do Yadiru, né? Existe um caminho que eles utilizavam no passado, me perdoe se eu errei a pronúncia, mas é uma coisa muito fantástica essa história, né? Barzilai ou Gileadita. A palavra Gileade, ela vem daquele termo galgal, que significa roda ou redemoinho. E você sabe que os antigos maias, eles tinham o seu calendário através de ciclos, né? Desceu de Rogelim. A palavra Rogelim significa amigos. Lembra que existe uma parte em latim que Shua falou, ele falou em aramaico, obviamente, mas se tornou um ditado em latim que tem um ditado em latim que fala: amicus Platus, sed magis amica veritas. Estimo a Platão, mas estimo muito mais a verdade. A palavra amicus significa amigo. Eu já não tenho mais chamado de servos, porque o servo não sabe o que o soberano faz, mas tenho-vos chamado de quê? Amigos. Porque tudo que eu tenho feito eu vos tenho revelado.
E aqui ele foi para um local chamado Amigos, esse Barzilai, né? E passou o rei o Jordão para acompanhá-lo até a outra banda do rio. Você vê que esses navegantes que eles atravessariam os meus zelosos adoradores com navios de junco, eles iriam por uma terra. E essa terra, provavelmente, o nome dessa terra é o mesmo nome desse homem. Mas não seria esse homem, mas o seu filho. Ou a descendência desse homem, né? Que ele falou aqui. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha provido o rei de víveres, enquanto este se demorava em Manaim. A palavra Manaim significa duas fontes. Mas, se você for ver, a palavra maná significa pão, ou seja, pães. Eu sou o pão que desceu do céu. Shua falou, né? Pois era homem muito rico. E disse, pois, o rei a Barzilai: Passa tu comigo, eu te sustentarei em Jerusalém, que é em minha companhia. Barzilai, porém, respondeu ao rei, né? Ou seja, ele disse que não poderia ir, que ele já estava muito velho, né? Mas ia voltar o teu servo para que eu morra na minha cidade junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, passe este com o rei, meu soberano, e faze-lhe o que for o teu agrado. E disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei o que te parecer bem, e tudo que quanto me pedires, te farei. Então você vê que esse servo era descendente. Não Barzilai viria, mas os descendentes dele. Existem muitos povos aqui no Brasil que são descendentes de judeus, né? Mas muitos são de Zebulon, porque vieram dos índios. E os índios não são apenas a tribo de Zebulon, existem várias outras tribos aqui, tribos de chineses. Vê que quando a gente olhou fala que todas as nações elas viriam a estar nessa quinta cidade, né? Existem muitos povos nessa cidade, mas esses povos deixaram a sua marca aqui. O que quer dizer, no final das contas, que esse Barzilai, ele apontava sim uma terra de fogo, uma terra que seria uma terra diferente. Uma terra do fim. Isaías 6, que é Yashaia, e no ano que morreu o rei, né? Eu vi o soberano sentado sobre o alto e sublime trono. As orlas do seu manto enchiam o templo, e ao seu redor havia serafins. Nós estamos na terra do fim. Tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ele falou, aqui tem uma parte muito interessante, que ele fala assim: eu sou um homem de lábios impuros que vive no meio de um povo de lábios impuros. Ele pegou uma brasa viva. O significado do nome Brasil é brasa, uma brasa viva, né? E a palavra ferro, ela significa Barzilai, né? E essa palavra Barzilai está nos pés da estátua de Nabucodonosor. Aqueles pés eram de ferro e era de barro. Nós estamos vivendo os últimos tempos, meus irmãos. Então, mas nós temos que rebuscar as coisas antigas. A palavra fala que nós deveríamos buscar as coisas antigas para ter conhecimento. A palavra diz que quando o nome do Todo-Poderoso chegasse até os confins da terra, seria o fim do mundo. Nós estamos vivendo os últimos dias. A gente está vendo que muitas coisas têm acontecido. Esse nome Ushuaiá nada mais é do que o nome do profeta Oséias. O nome do profeta Oséias no seu original. Ushua significa salvação. Iá significa eu sou. Esse nome Oséias também é o primeiro nome de Josué. Josué também tinha o nome Oséias no princípio, que significava salvação, eu sou. Mas quando ele passou pelo Jordão, o nome dele foi mudado para Yahushua, eu sou salvação. Porque a salvação que ele buscava, como nós somos a casa do Todo-Poderoso, essa casa é como se fosse uma
uma lâmpada apagada. Mas a palavra diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ao soar da última trombeta. A palavra diz que Shua, quando ele fez festa de cabana, ele subiu no último dia da festa em oculto, ele falou: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Aí ele falou, Paulo falou assim: já não sou eu que vivo mais, mas Machia vive em mim. Quando Machia fizer parte de nós, acontecerá um milagre que está escrito nas escrituras que fala assim: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Passar por aquele Jordão é como se fora a sombra de uma transformação, e o nome dele foi mudado. Não se tornou Ushua, mas sim Yahushua. Eu sou, porque o Iá, o grande eu sou, entrou. E ele fez com que aquela casa resplandecesse de luz. Não naquele tempo, mas num tempo futuro. Porque a palavra diz, como está escrito, que fala assim: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ao soar da última trombeta. Mas quando essa trombeta vai tocar? Tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. E o Todo-Poderoso, quando ele veio à Terra em forma humana, ele subiu na festa dos tabernáculos, na festa das cabanas, e ele falou no oitavo dia, o oitavo dia que é o dia em que todo primogênito de Israel, ele era cortado o seu prepúcio. Mas agora a aliança não é mais na carne, a aliança é celestial e não material. Por isso ele subiu na festa de cabana e falou no último dia, o oitavo dia, o dia que o homem fazia uma ligação com o Todo-Poderoso, o último dia da grande festa, ele falou: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. E como está escrito na palavra, tocai a trombeta, essa trombeta, que no dia da última trombeta todos seremos transformados, era o dia de uma das festas, a festa dos tabernáculos. E o Shua subiu na festa dos tabernáculos, como diz as escrituras. Então, irmãos, é uma pequena parte do que eu queria falar, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e todas as palavras, as reuniões solenes do mundo falam aleluia, ou seja, aleluia, louvai, e eu sou, né? E por que o nome não é falado hoje em dia? Porque o Criador ocultou esse nome, porque muitas vezes a gente vê o nome das escrituras, vários nomes bíblicos em banheiros, a gente vê os nomes bíblicos em lugares que não são adequados, né? O nome de Jesus mesmo. Acha que o Salvador ia deixar que isso acontecesse com o inefável nome dele? Existem várias imagens com, por exemplo, no Pão de Açúcar, com o nome de Jesus. A palavra diz que ele não dá honra ao seu nome, a imagem de escultura. Para fechar, irmãos, nós temos aqui o livro de Isaías, né? 42, versículo 8. O que está escrito aqui? A gente vai primeiro utilizar uma Bíblia normal, que eu utilizo hoje normalmente, e depois a gente vai ver o texto original. Qual é o objetivo desses estudos? É mostrar a diferença do original para o texto de Isaías. O texto de Isaías, que eu tenho estudado há algum tempo, os nomes, o mais importante não são as expressões, os significados, porque os significados eles estão lá. Basicamente, o livro de Isaías é o mesmo que você está aqui, porém com uma diferença fundamental. E essa diferença que eu quero mostrar para vocês. A diferença do nome. Ora, eu posso deixar a Bíblia completamente igual, né? Principalmente o Velho Testamento, que o Velho Testamento foi pouco mexido, o Novo Testamento foi mais mexido do que o Velho. Mas se eu tirar o nome do Todo-Poderoso, se a palavra fala que aquele que invocar o nome será salvo, então vamos ver qual é a diferença do texto normal para o texto original, ou pelo menos o mais próximo do autógrafo, que seria o texto original. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Tudo bem, aqui está escrito Senhor, né? A gente viu que uma parte que a palavra Senhor pode ser dada como Baal, mas também tem outros nomes, porque Baal basicamente é marido, que depois a gente vai ver. Vamos ver como é que é no texto original. Aqui a gente tem os pergaminhos, né? Então vamos lá, vamos começar aqui, né? Esse daqui começa a expressão aqui, Ani, né? Você vê o A, o N e o I. Ani, que significa eu.
Aí você vê aqui, ó, Senhor, não de maneira nenhuma. Senhor é Baal. Aqui você tem o nome original do Salvador, Iaú. Ani Iaú Auá. Ani Iaú Auá. O que significa isso? Eu, Iaú, Aua, o sou. Você vê que esse nome Aua, ele é basicamente o final do nome do Eterno, porque é Iaú. E aqui você tem A, que significa o, Ua, que eu sou, né? Aua, eu sou. Ou seja, esse nome Ani, Iaú, Aua significa eu, Iaú, o sou, né? Aí você vê aqui o Xami, o Xami, ou seja, a palavra U, a letra U, né, significa e, Shan, que vem do termo, que deu origem ao termo Shen, que em hebraico significa nome. E o I, no final, essa parte é fundamental, meus irmãos. O I significa meu. Quando você vê muitos nomes, muitas expressões no aramaico que tem o I no final, significa meu, porque aponta aquele que fala. No caso aqui, o Iaú. Então você vê a expressão Aua significa eu o sou, que vem de Iaú, Aua, eu o sou. E o I, que significa meu. Tudo que aí significa meu. O que dá origem à expressão Iaú, que significa eu, ou seja, I, a sou, ou seja, eu sou, né? Então, continuando. O Xami, que significa o meu, e o nome meu, né? O Kabud, como a palavra O significa e Kabud, que significa glória, Kabudi, Kabudi, que a palavra o I no final significa minha, e glória minha. Aí, continuando, Laar significa lá a outro, ou seja, Laar a outro, Lua, que significa não, Lua, que significa não, né? Atan, ou seja, darei. Ou seja, eu, Iaú, o sou. O meu nome e a minha glória a outro não darei. Essa palavra darei é muito interessante, a palavra Atan, porque ela deu origem à palavra Natã. A palavra Natã significa dado, né? E quando você vê a palavra Natal, muita gente comemora o Natal. Claro que eu não comemoro o Natal 25 de dezembro, porque não é uma data, o Salvador não nasceu nessa data. Mas a modo de curiosidade, a palavra Atã deu origem à palavra Natã, que significa presente. E o que você dá numa festa de Natal, no caso? Presente, né? Mas a palavra presente veio de um outro termo que significa deu, né? Que antigamente não se falava presente, porque o mais importante era a pessoa e não o objeto que era dado, né? E aí você vem aqui o talati, que significa o, que é a palavra talat, que significa louvor, e o i no final, meu. E o meu louvor é lá facilin, as imagens. Lá facilin, as imagens. Vê que aqui, imagens e imagens de escultura, no caso, ele tem só um nome. Porque depois, quando vai na continuação aqui, ele já é o outro versículo, o versículo 42, já o 9, que vem com a Rishonut, que significa as primeiras, né? Ou princípio, né? É a palavra Rishon, e no caso aqui, Rishonut significa as primeiras, né? Então você vê, o que é mais importante para a gente perceber aqui? O nome do Todo-Poderoso foi totalmente ignorado, foi colocado o nome de Senhor, que é um nome que o criador não aceita, né? E foi trocado esse nome. O resto da expressão ficou basicamente muito parecida com a que está lá no outro. Mas o que nós queremos? Ora, se eu sou Alexandre, eu quero ser me chamado pelo meu nome. Se a pessoa me chama por outro nome, com certeza ela não vai conseguir a minha atenção. E se nós somos servos e queremos amar o Criador do jeito que ele é, seja ele bonito ou feio, não importa como ele veio à Terra, ele é glorioso, né?
Então é isso que eu queria passar para vocês, né? Que o Criador possa estar no vosso coração, possa abençoar cada um de vós. Isso daqui eu guardo os mandamentos, o sábado lunar e tudo, né? Esse estudo, o objetivo dele não é para você aprender aramaico. Eu basicamente eu não sei aramaico, eu sei algumas palavras, o básico que eu sei é para eu entender que o nome foi mudado. O mais importante desse estudo é mostrar os nomes nos originais, para que você possa ter essa oportunidade de saber como era falado o nome no original. Qualquer um. Isso daí é dado porque nós recebemos a palavra de graça, desde graça que de graça receber. Se eu recebi, eu quero dar oportunidade para que outras pessoas também possam ver esse nome maravilhoso, como é que ele era. Não só esse nome, como vários outros nomes no original, né? E porque não importa você aprender aramaico ou hebraico, não importa, isso daí é pouca coisa, porque o mais importante é a salvação do nosso ser, é nós nos salvar. Não é você aprender aramaico ou hebraico que você vai se salvar. O importante é guardar os mandamentos e obedecer àquele que é o dono do nome. Não é importante apenas saber o nome, mas saber o que o dono do nome quer de você e de mim, né? A paz seja convosco.